Dr. Lucian Warner. Ele enviou um questionário a 1/3, 515, dos membros da Associação Americana de Psicologia. São, naturalmente, os mais conceituados da profissão. Dos 360 que responderam, somente 1 em 6 aproximadamente, 16,6%, mostrava-se propenso a aceitar a ocorrência de ESP como firmado mesmo como provável. Se este levantamento é representativo, grande maioria dos psicólogos americanos, aproximadamente 5/6, não considera aceitáveis as alegações a favor de ESP, não que o assunto esteja fora do âmbito da ciência. Ao contrário, 89% dos que responderam consideraram a investigação de ESP empreendimento científico legítimo e 78% consideraram-no como devendo estar dentro dos limites da psicologia acadêmica. Não houve, portanto, rejeição da pesquisa como tal. Rejeitaram-se os resultados que indicam ser ESP ocorrência genuína. Poder-se-ia supor que o levantamento entre psicólogos mais moços dessa distribuição é um tanto diferente de atitudes. Talvez percentagem mais elevada entre esses profissionais mais jovens aceitasse as conclusões relativas a ESP, ou talvez se fizessem comparações com psicólogos europeus fosse possível verificar maior grau de reconhecimento de psi entre eles. Contudo, até agora não existem cifras a respeito de tais comparações, e os fatos do levantamento de Warner podem encarar-se, fazendo-se uma tentativa para ver onde reside a dificuldade. Estará na prova em algum fator de atitude ou ainda em alguma reação de grupo ou filosofia? O próprio levantamento de Warner sugeriu uma espécie de indício. Conforme este indício, muitos psicólogos que figuram no levantamento nunca ponderaram a prova. Mais de 2/3 não tinham lido qualquer relatório original. Sem dúvida, grande número. Não será preciso dizer que um cientista somente poderá avaliar o trabalho de outro examinando os respectivos relatórios originais, que fornecem detalhes quanto a condições, maneiras de proceder e processos de avaliação. Mais esclarecedor, contudo, é que, dos 5/6 que rejeitaram a realidade de psi, 1 em 3 declarou ter chegado à conclusão sobre ESP a prioristicamente, isto é, sem que levasse em conta relatórios em segunda mão ou revisões da prova. Em outras palavras, mais de 30% destes psicólogos sabiam que ESP não ocorre sem absolutamente qualquer prova, ou qualquer espécie de prova. Para eles ESP é uma impossibilidade, portanto, não poderia existir qualquer experiência de ESP. Estes membros da Associação Americana de Psicologia, esses psicólogos profissionais têm algum modo de tomar conhecimento de tais assuntos diferente da experimentação. Essa espécie de reação não é inteiramente nova. Anteriormente, o Dr. Warner, com o Dr. C.C. Clarke, fez levantamento semelhante em 1938, obtendo percentagens bastante semelhantes. Através dos anos ESP, notaram-se certos de controvérsia sobre os trabalhos de indícios de que algum fator que não a natureza da prova de ESP era base real para a reação de alguns críticos. É o que evidenciam as reações deles quando as experiências responderam eficazmente às críticas. Considere-se, por exemplo, a questão da matemática. Logo depois do primeiro relatório sobre as experiências de ESP no laboratório de Duke em 1934, alguns psicólogos publicaram trabalhos críticos, embora nenhum estatístico fizesse qualquer publicação, atacando os processos estatísticos de avaliação empregados. Por volta de 1937 a questão tinha se tornado acalorada e o Instituto Americano de Estatística Matemática, quando realizou a reunião anual em Indianápolis naquele ano, publicou o relatório hoje bem conhecido sobre a matemática dos trabalhos de ESP, aprovando inteiramente esse aspecto da investigação. Foi declaração independente por parte da autoridade mais competente, promovida em grande parte pelo professor Edward Huntington, já falecido,
da Universidade de Harvard. Ora, se a matemática fosse mesmo a questão, os que tinham atacado os trabalhos de parapsicologia pelo aspecto matemático teriam retirado, pelo menos em alguns casos, a oposição, demonstrando interesse por outras fases da pesquisa. Mas, conforme se deu, os que criticaram o processo matemático voltaram a atenção para a crítica dos processos experimentais. Não parecia ter resultado qualquer efeito apreciável da resposta satisfatória à crítica do processo matemático. Não se registraram conversões entre esses críticos. No ano seguinte, as críticas às condições das experiências de ESP mais uma vez se tornaram tão acaloradas que a Associação Americana de Psicologia, na reunião anual de 1938, fez a discussão em mesa redonda dos processos de pesquisa de ESP. Um dos oradores críticos sugeriu que não se haviam tomado medidas satisfatórias no sentido de excluir insinuações sensoriais nas experiências de ESP. Todavia, esse psicólogo, quando confrontado pelos fatos, admitiu franca e lealmente que nada havia de errado nos controles experimentais contra insinuações sensoriais nas experiências mais decisivas. Essas experiências decisivas eram naturalmente aquelas que tinham servido de base às conclusões. Uma delas era a experiência Pearce-Pratt anteriormente descrita. Mas estava esse crítico convencido, quando lhe responderam a crítica, da necessidade de avaliar novamente a prova. Teve de calar-se, sem dúvida, já era certo o resultado. Mas ainda está distribuindo cópias do artigo crítico que escreveu antes da mesa redonda da AP. Não parece que fosse a possibilidade de explicar os resultados pelas insinuações sensoriais que na realidade o preocupasse de qualquer maneira. Outro psicólogo, na discussão em Columbus, alegou que a hipótese de registro de erros podia explicar todos os resultados obtidos nas experiências de ESP. O opositor no debate, contudo, demonstrou perfeitamente que em experiências como, por exemplo, a de Pearce-Pratt, não havia maneira possível de cometer erros de sorte a favorecer a hipótese ESP. Nessa experiência, convém lembrar, procedeu-se ao registro por maneira completamente independente e mesmo em duplicata. O crítico não achou meios de sugerir qualquer motivo para eliminar essa série. Mas acaso esta correção lhe modificou de qualquer maneira a atitude em relação a ESP? Ao contrário, quando não se encontra presente qualquer parapsicólogo para responder, ele ainda repete a crítica anterior. Muito embora tal crítica tivesse sido tão completamente refutada em Columbus que esse orador não permitiu-lhe publicassem a contribuição juntamente com a série. Tais fatos indicam com certeza que algo está errado, mas não é a prova. Estará o erro nos próprios críticos. E um pouco difícil para o estudioso idealista de a ciência acreditar que os cientistas profissionais sejam nada menos que investigadores da verdade, de espírito aberto, sem quaisquer preconceitos. O rapaz que observou, quando viu uma girafa pela primeira vez, não existe tal animal, vinha de sertão muito distante. Não seria de esperar igual reação de psicólogo profissional, dispondo de longa experiência em pesquisa e ensino. Entretanto, existe realmente um que, quando lhe perguntaram o que pensava da pesquisa de ESP, respondeu: se fosse em qualquer outro problema, 1/10 das provas me convenceria. Conforme 10 vezes o volume de provas não me convencerá. Esse professor universitário de psicologia conhece um pouco do trabalho sobre ESP, por estar intimamente relacionado com ele. Um dos seus alunos deu-lhe uma vez uma demonstração satisfatória, em condições fixadas pelo próprio professor. Quando este homem diz, não existe um animal assim, deve procurar-se qualquer outra explicação para a opinião dele fora da fraqueza da prova. Não haveria proveito algum em apresentar-lhe melhores provas ou maior confirmação dos resultados. Assim, parece ter chegado o momento de examinar o próprio psicólogo. Qual o fator oculto que corta a luz,
fecha a janela e impede qualquer registro de fatos quando estes têm qualquer relação com o psi. Ou mais exatamente, o que tem psi para provocar semelhante poda? Que é que os psicólogos estão procurando evitar e estão tão resolvidos a evitar que, como alguns confrades de Galileu que recusavam olhar pelo telescópio, não querem nem mesmo considerar as provas. Investigação dessa ordem sobre motivos é melhor, talvez, não procurar imputar motivos ou atitudes aos psicólogos que se opõem irracional e inalteravelmente à hipótese psi. Felizmente, é possível citar uma autoanálise que se refere exatamente a este assunto, publicada há pouco por um dos mais jovens psicólogos mais conhecidos deste lado do Atlântico. Parece representar grande parte da profissão. Ele formula a pergunta: por que não aceitamos SP como fato psicológico? E aqui está como responde. Heine ofereceu prova suficiente para nos convencer em quase qualquer outra controvérsia em que fosse possível formular algum palpite quanto à mecânica do processo discutido. Rejeitou-se parte da prova, mas até onde me foi dado verificar, nem tudo se rejeitou. Até que se forneça a refutação completa ou até que aceitemos ESP, não vamos falar da ampliação dos nossos conhecimentos de neurologia para ir ao encontro dos fatos psicológicos sem dispor de critério externo com relação ao que são tais fatos. Estamos ainda procurando encontrar o caminho para sair da floresta mágica do animismo, o grifo é nosso, em que a psicologia começou historicamente. Não podemos deixar de lado o talismã de conhecimento de processos materiais. Pessoalmente, não aceito SP por um instante, porque não tem sentido. Meu critério externo, tanto físico quanto fisiológico, diz que a SP não é fato, apesar da prova behavioral que se tem apresentado. Não posso ver que outra base tem os meus colegas para rejeitá-lo, e se estiverem aplicando a minha base, eu e eles estamos permitindo que a prova psicológica seja condenada por sensores físicos e fisiológicos. O grifo é nosso. Pode ainda acontecer que Heine tenha razão, por menos provável que eu julgue, e o rejeitar-lhe as opiniões é, literalmente, preconceito. Esta análise honesta da situação revela o que é inaceitável com relação à prova de psi. Os fenômenos não se sujeitam à explicação física. O psicólogo que se esforça por sair da floresta do animismo combatendo o que suspeita ser somente supernaturalismo disfarçado, tem receio que a introdução das descobertas de psi no campo da psicologia custaria a este ramo do saber a posição docilmente conquistada de ciência natural. Forçaria a psicologia a um dualismo filosófico e a faria voltar à classificação com o oculto, da qual tem procurado há muito tempo fugir com grande esforço. Pode-se considerar, penso, o psicólogo citado como representativo, quero dizer, de todos quantos têm predisposição contrária a psi. Na análise que faz representa distintamente não só a atitude de grande parte dos psicólogos mas grande número de cientistas em geral. Nesta explicação direta, em termos simples, da dificuldade que sente em aceitar a prova de ESP disse aos parapsicólogos o que estes há muito tempo precisavam saber. Compreenderão agora por que progridem tão lentamente na profissão psicológica. Poderiam esperar durante muito tempo por explicação mais honesta da rejeição da prova de psi do que lhes proporciona esta citação. O que torna esta declaração representativa do psicólogo especialmente significativa é que ele não se permite inventar simplesmente alguma queixa frágil com relação à prova a favor de psi. Admite que não se trata propriamente da prova. A dificuldade origina-se de não ser ESP fisicamente explicável. Conforme a tendência de todos quantos foram educados nas ciências do mundo ocidental, o único grão que o moinho moe é o fato físico. Seria grandemente de lastimar que a natureza tivesse deixado de lado esta exigência, produzindo nos fenômenos psi algo que não é físico, algo que atua de tal maneira que produz prova psicológica. Todavia, pode ver-se, ao menos,
Como é difícil para o partidário extremo do materialismo aceitar certo fator no homem, caracterizado por propriedades não físicas. Não faria sentido. Assim ser a citação acima pode, contudo, alterar realmente a situação. Deixe escapar tão completamente o gato filosófico do saco dos psicólogos em que esteve escondido durante todo esse tempo. O fator oculto acha-se agora solto, onde pelo menos é possível vê-lo. Talvez esta mesma exibição e a clarificação do elemento até agora não reconhecido de preconceito seja tudo quanto é necessário para assegurar audiência equitativa aos resultados em discussão. Em primeiro lugar, a declaração do psicólogo representativo pode por si mesma ter certa influência sobre os que pensarem como ele. Afinal de contas, todos os psicólogos podem continuar a rejeitar a prova psicológica mesmo quando está acima de crítica, como admite esteja fazendo, porque não faz sentido fisicamente. Podem continuar a tornar impossível, de tal modo, descobrir se existe uma ordem não física de processos psicológicos. Podem continuar a serrar o galho em que estão sentados, mas parece menos provável que assim o façam e logo reconheçam o que estão fazendo. Este reconhecimento tanto por parte de psicólogos quanto de parapsicólogos do fator metafísico na prevenção contra a psi pode ser perfeitamente um ponto decisivo na luta em prol do reconhecimento justo de tudo quanto é novo no campo da parapsicologia. Esta formulação clara da prevenção contra a qual a pesquisa tem lutado podia tornar-se facilmente acontecimento clássico para a parapsicologia. De qualquer maneira, não é possível retirar as palavras esclarecedoras do psicólogo representativo. Será necessária somente uma palavra para quebrar o silêncio, um elo para quebrar a cadeia da resistência, um exemplo para expor o erro. Qualquer psicólogo que tenha lido essas palavras evitará para o futuro, muito provavelmente, racionalizar a prevenção filosófica em crítica apressada, mal informada das experiências de psi. Nós mesmos poderemos ver melhor a nossa posição em parapsicologia quanto mais compreendermos o ponto de vista da prevenção contra a psi do nosso psicólogo representativo. Devíamos saber ser impossível convencer este grupo profissional com simples prova psicológica, pelo menos até que os psicólogos tenham conseguido descobrir maneira de sair da floresta filosófica em que estão metidos. Neste ponto eu te entregarmos a um pouco de autocrítica para reconhecer que o argueiro não estava tão só no olho do psicólogo mas que também se distingue no olho do parapsicólogo algo de suspeitosamente parecido. Porque agora é possível compreender melhor o motivo da acumulação repetida de experiências independentes de confirmação, na parapsicologia, que se tem realizado durante dezenas de anos. Cada recém-vindo a este campo trouxe consigo um pouco da mesma prevenção filosófica contra tudo em a natureza inexplicável mediante leis físicas, e, de tal maneira, a prova exibida pelos predecessores pareceu-lhe quase tão incrível quanto foi ao psicólogo representativo. Talvez a maneira única pela qual diferem os que se tornaram finalmente parapsicólogos dos que repudiam esse campo de pesquisas, consista na disposição de olhar, mas certa compreensão da significação dos problemas. A questão é que este preconceito materialista encontra-se em todo o mundo. Para alguns, este julgamento antecipado do problema psi fica de lado quando se descortinam os fatos experimentais. Para outros, aparentemente a grande maioria, este passo científico ulterior que permite corrijam os fatos a pressuposição ainda está para vir. Depois das reflexões que aí ficam é possível ver com maior desprendimento a controvérsia inteira sobre ESP dos últimos 15 anos. Podem compreender-se os extremos apaixonados a que alguns antagonistas de psi levaram as suas atividades no ardor do combate. A atitude de justa indignação que alguns psicólogos assumiram levou-os a fazer o que de outro modo não teriam feito se evidentemente não houvessem sentido estarem defendendo o campo profissional de um golpe que ameaçava solapar-lhes a posição científica dificilmente adquirida. Não há necessidade nem desejo de expor aqui,
Agora que tudo passou, os esforços mais descomedidos para evitar o desenvolvimento das pesquisas de psi e a publicação dos relatórios respectivos. Não teria sido de surpreender, embora o fosse, que esses críticos fizessem tentativas para conseguir o objetivo em certos casos mediante ataques pessoais aos operadores parapsicológicos, ataques que nem sempre eram francos. Em alguns casos fez-se pressão sobre os departamentos em que trabalhavam esses operadores e até mesmo sobre a administração das universidades interessadas. Os redatores de revistas de psicologia e as comissões de programas para reuniões científicas de profissionais sentiram e em alguns casos reagiram contra essa pressão no sentido de restringir o que provavelmente parecia excursão desenfreada nos domínios do oculto, região da qual a psicologia se havia libertado. Em conjunto, esse período de crítica sincera, com a corrente subterrânea de hostilidade sob muitas formas, não será motivo de orgulho para ninguém. Mas, conforme o psicólogo representativo o interpretaria, tais críticos psicólogos não enxergavam qualquer sentido na prova de psi visto não poderem interpretá-la fisicamente. Para eles era tudo instável, falso, tinha de ser, entretanto, estava empolgando a atenção e a imaginação de um grande público e até mesmo de bom número de profissionais. Conforme disse um psicólogo em artigo, o público está sendo desviado, as energias de rapazes e moças estão sendo afastadas nos anos de maior vitalidade de treinamento profissional para questões acessórias. E estão se gastando fundos que podiam sustentar pesquisas em problemas de verdadeira importância para o bem-estar humano. Já fomos tão longe nesse caminho que acaba de fundar-se nova revista de parapsicologia. Lastimando-se, esperava que fosse desnecessário furar a bolha para que a verdade surgisse finalmente e a mania passasse. Referia-se, naturalmente, ao interesse do público por ESP. A bolha, contudo, recusou deixar-se furar, ou antes, parece ter se transformado em porco-espinho. E a mania passou a interesse sério, inteligente, por parte do público em geral, não só no país como no estrangeiro. Não somente isto, mas esse interesse sustentou, por sua vez, as pesquisas, mesmo com margem reduzida, nas universidades e contribuiu para que se generalizasse a todos os continentes em que se realizam pesquisas. Sombrio como é o quadro da reação entre psicólogos, conforme o indicam os levantamentos de Warner. Esses, contudo, demonstram que mesmo nos setores mais firmes dos psicólogos durante o período que medeia entre os dois, a percentagem de psicólogos que reconhecem a ESP como fato estabelecido ou possibilidade elevou-se de 8,8% em 1938 a 16,6% em 1952. Embora lento, é pelo menos prova de progresso em setor em que, conforme agora se pode ver, podia ser menos esperado. Agora a irritação se acalmou, tornando-se possível julgar melhor. Mais do que nunca deve ser evidente que os processos da ciência natural devem proporcionar a base para a decisão, não só quanto a psi propriamente, mas até com relação à questão subjacente que tem cerceado a atenção dos psicólogos no que respeita à prova. Saber se há ou não algo de genuíno nessa prova é assunto que a psicologia terá de resolver no nível da ciência empírica. Não se arriscará a deixá-la à especulação, suposição ou fé para decidir se há qualquer realidade na personalidade além do que se descobriu por meio das ciências físicas. Toda a dificuldade com os psicólogos resume-se então em uma questão que se pode resolver por meio da experiência. Ainda melhor, já se procedeu à experiência. A resposta à rejeição de ESP pelo psicólogo representativo porque não faz sentido em termos físicos é que agora de qualquer maneira é fato experimental. A suposição metafísica que exige seja física toda prova de lei natural é errada em si mesma. As suposições científicas têm de ceder em face de fatos contraditórios ou a ciência não se ajustaria às realidades da natureza, não atuariam ou não se aplicariam.
Há toda a probabilidade de que o psicólogo representativo enxergue este ponto ali mesmo. Aqueles que ele representa também o enxergarão, gradativamente. Ficarão sabendo então que era simplesmente hipótese de trabalho dizer que a natureza inteira tinha de ser física, da qual se abusou demais por muito tempo. Neste ponto há de haver quem pergunte como será possível investigar operações extrafísicas por meios físicos, como pareceria necessário. Todavia, esta questão não precisa preocupar o parapsicólogo. Em muitas ciências fazem-se as pesquisas quase inteiramente por processos indiretos, lançando-se mão de efeitos secundários, transformados, para a investigação de princípios não diretamente observáveis. A onda de rádio fornece exemplo familiar, não se pode percebê-la absolutamente por meio dos sentidos, sendo preciso convertê-la em outra forma de energia para que se revele. De igual maneira, uma operação psi, para que se observe e registre, tem de transformar-se em efeito que os sentidos possam perceber, em ESP a resposta franca do sujeito, em PC a maneira por que os dados caem. Grande parte do mundo da ciência depende da translação de um efeito em outro para registro, na psicologia tanto quanto em qualquer outro ramo. Só se podem observar estados subjetivos em outro indivíduo como comportamento, e aí se dá a transformação de efeitos psíquicos em físicos. Até aqui temos tratado neste capítulo de abrir o cadeado do preconceito metafísico que impede o caminho do progresso científico para novo setor de investigação. O mecanismo enferrujado profundamente sobrecarregado de pensamentos confusos a respeito da natureza do homem é anacronismo que agora deve colocar-se no Museu da História das Ideias. Deve ir para a prateleira em que está colocado o conceito da Terra plana. Esta ideia impediu que exploradores e geógrafos descobrissem novos mundos, exatamente como o dogma materialista a respeito da natureza humana está fazendo em relação aos psicólogos, entre outros grupos de cientistas, no século XX. Esta ideia refutada está agora ao lado da longa série de conceitos abandonados que em uma ou outra ocasião restringiram o pensamento humano: geocentrismo, criação especial, magnetismo animal, mecânica newtoniana, teoria do mau espírito para as epidemias e outras mais. Se um número suficientemente grande de estudantes das ciências psicológicas viesse ver esta concepção mecanicista do homem como peça de museu, com certeza há número cada vez maior de psicólogos, pelos quais fala o nosso psicólogo representativo, viria a reconhecer que o estudo próprio da psicologia é, afinal de contas, a psicologia, não a física, nem mesmo a fisiologia. Naturalmente estas duas ciências tomam parte em problemas de psicologia, mas os respectivos campos têm os seus princípios, como a psicologia também os tem. Disse anteriormente não ser possível fazer uma revisão compreensiva da prova total a favor de psi. O que é possível e deve ser útil, é passar em revista as linhas de progresso da prova, à proporção que se estendem das praias deste novo mundo em que as pesquisas progrediram. Podem destacar-se algumas experiências representativas em várias direções, mas muitos estudantes desejarão conhecer mais, e pretendo também basear o julgamento final pelo menos em algum relatório original. Assim fazê-lo é necessário se tiverem de resolver da maneira mais sólida possível em relação a esta prova. A justificativa para esboçar aqui a prova reside em parte no valor que tem os panoramas e as perspectivas mais amplas. Agora mesmo precisamos de uma que sirva de introito ao que se vai seguir. Tal perspectiva pode mesmo ser útil até certo ponto para guiar o estudante de pesquisa ao setor localizado em que talvez deseje entrar mais detalhadamente. A primeira linha de prova de psi compõe-se dos resultados das experiências realizadas especialmente com o intuito de descobrir se ocorre psi. O objetivo nessas experiências consistia em verificar se ainda era possível obter os resultados acima do caso quando se estabeleciam salvaguardas contra todas as hipóteses contrárias que haviam sido sugeridas.
Uma das mais impressionantes desta série é a de Prato Woodruff de experiências de ESP, realizada em Duke em 1939. Planejou-se essa experiência com o objetivo expresso de enfrentar todas as críticas que surgiram durante os anos de controvérsias. Em toda a história da psicologia nunca se realizou qualquer experiência com controles tão esmerados contra qualquer erro possível. Foram necessárias 5 páginas para a descrição completa dessas precauções, mas aqui me limitarei às linhas mestras das cautelas tomadas. Organizou-se a experiência em torno ao sucesso conseguido pelo Dr. J. L. Woodruff, que agora faz parte do Colégio da cidade de Nova York, mas que então se formara em psicologia em Duke, quando conseguiu resultados em experiências de ESP com sujeitos não escolhidos. O Dr. Pratt encarregou-se da experiência. Tinha por missão garantir que todas as precauções fossem rigorosamente cumpridas. Projetou-se a experiência de sorte a controlar erros, conscientes ou inconscientes. O experimentador Woodruff tinha na mão um baralho de cartas SP, cartas-alvo a serem identificadas, com a face para baixo, por trás de um anteparo opaco. O sujeito do lado oposto do anteparo tinha 5 cartas-chave, cada uma de um naipe diferente, pendurados na face do anteparo voltada para ele, de sorte que o Woodruff não podia vê-las. A ordem destas cartas era arbitrária, mas disposta por JGP, que sabendo naturalmente a ordem das cartas-chave, não manuseava as cartas-alvo. No funcionamento da experiência o sujeito apontava por baixo da carta que julgava ser do mesmo naipe que a primeira carta de cima do baralho que JLW tinha na mão. JLW via a vareta através de uma abertura no anteparo, cuja visibilidade era em um único sentido. Neste ponto o experimentador sozinho podia, voluntariamente ou não, pôr na mão, na posição indicada do seu lado do anteparo, conservando-a ainda virada para baixo. Em nenhuma ocasião olhava para as cartas durante a experiência, a fim de que, ignorando qual a carta que tinha na mão ou qual naipe que a vareta do sujeito apontava, não lhe fosse possível colocar, por fraude ou erro, a carta de acordo com o alvo. O sujeito continuava a apontar as cartas-chave e o experimentador a colocar as cartas até esgotar o baralho. Em seguida JLW virava a carta para cima e registrava a posição delas antes de saber qual a ordem das cartas-chave. O experimentador JGP registrava a posição das cartas-chave antes de saber qual a ordem em que as cartas haviam sido colocadas. Cada um depositava uma cópia do respectivo registro em uma caixa fechada à chave somente então, depois de removido o anteparo, faziam a conferência das cartas-alvo com as 5 cartas-chave, a fim de apurar os acertos. Desse modo a localização dos experimentadores e a disposição inteira da experiência eram tais que nenhum dos experimentadores sozinho podia voluntariamente ou não, provocar qualquer espécie de erro que ocasionasse resultados extra-acaso. Nem podia fazê-lo o sujeito. Por ocasião da publicação, o relatório da pesquisa sofreu revisão por parte de certo número de psicólogos críticos, cujos comentários também foram publicados, e tem sido impresso durante os últimos 14 anos. Até agora não se observou qualquer crítica razoável a essa experiência, nem se exigiu a introdução de qualquer melhoramento. Quais foram os resultados? Em 2.400 séries completas do baralho, registraram-se 489 acertos acima do número a esperar-se do caso somente. Pode avaliar-se esse resultado em termos de razão crítica que, para aquele números, e aproximadamente 5. Ora, a probabilidade de razão crítica tão elevada a ocorrer devido somente ao acaso é de 1 em 1 milhão. Portanto, os resultados não foram devidos ao acaso. Não se propôs qualquer explicação que os justifique senão a percepção extrasensorial. Essa percepção de objetos desconhecidos seria clarividência. Esta série experimental, conforme referimos acima,
realizou-se com o intuito de verificar quais os resultados que éramos possíveis conseguir quando as condições satisfaziam a todas as críticas, razoáveis ou não, formuladas contra o trabalho anteriormente feito. Com toda certeza, não faria qualquer diferença quantas caixas fechadas houvesse, ou quantos experimentadores se observassem mutuamente ou quantas filas de precauções se amontoassem sobre o processo de experiência dessa natureza se os que julgassem dela fossem suficientemente imparciais para considerar os resultados pelo que valiam. Se a prevenção é demasiado forte, poderá impedir que se dispense atenção à melhor prova. Mas pareceria que, se ponderassem convenientemente os resultados da experiência Pratt-Woodruff, fosse necessário indagar por que se tornavam indispensáveis mais experiências para a confirmação da hipótese de ASP. Acidentalmente, não poucos psicólogos teriam interesse em saber que a mais alta percentagem de acertos conseguida por qualquer dos sujeitos da experiência Pratt-Woodruff que tomaram parte nesta série foi a de um psicólogo que disse francamente achar extremamente desagradável ver-se forçado a concluir pela existência do que se chama ESP responder ao pedido de Woodruff para arranjar sujeitos para as experiências antes de tudo porque aquele estava realizando certa pesquisa sob sua orientação. Outra posição decisiva na linha principal de prova de ESP está representada pelo trabalho de dois investigadores ingleses, Swall e Goldney, que mencionamos anteriormente. O Dr. Swall, matemático do Queen College de Londres, pôs-se a repetir as experiências de Duke, embora se mostrasse inteiramente cético a respeito. Durante mais de 2 anos de investigações não tinha sido capaz de conseguir acertos além do acaso em suas experiências e estava finalmente disposto a enunciar a impossibilidade de confirmar os resultados americanos. Contudo, um psicólogo inglês, Watley Carrington, que também tinha realizado experiências para o problema de ESP, chamou-lhe a atenção para certo efeito que encontrara nos seus resultados, a que denominara de deslocamento. Tinha observado a tendência do sujeito a acertar o alvo próximo, para frente ou para trás na série, em relação ao que visava. Carrington insistiu com Swall para que procurasse esse efeito em suas próprias experiências. Swall assim o fez. Estava presente de maneira notável nos registros de 2 sujeitos que havia experimentado. Em consequência, ele e a Sra. K.M. Goldney, funcionária da Sociedade para Pesquisa Psíquica, puseram-se a trabalhar para ver se este efeito de deslocamento continuava. Realizaram nova série de experiências com um dos sujeitos anteriores sob condições muito rigorosas. Verificaram que o deslocamento continuava. Depois de 2 anos e meio de trabalho, 11.378 experiências com cartas, obtiveram resultados que, uma vez introduzidas todas as correções, forneceram alta percentagem crítica de 13,6 e uma probabilidade correspondente que exigiria 35 algarismos para se exprimir. O próximo livro de Swall trará relatório completo sobre este trabalho. É difícil fazer justiça à experiência tão extensa como esta. Somente as pessoas que têm labutado sob a tensão de precauções igualmente complexas podem chegar a apreciar o valor de prova desses resultados. Estas hão de perguntar por que ainda se pedem mais provas. Afinal de contas, que mais podem outras provas adicionar à certeza de ocorrer ESP sob certas condições? Haverá os que achem os resultados mais fidedignos se fizerem mais registros e se utilizarem mais máquinas de calcular. Na glorificação da máquina, que parece caracterizar esta época, muitas pessoas têm a tendência de pensar que, se utiliza uma máquina para obter certo resultado, este se torna realmente autoritário. Sem dúvida, é bem merecida certa confiança nos dispositivos mecânicos, mas muitos são conversa fiada para o pesquisador experimentado. Em todos os casos de emprego de máquinas para verificação de psi, tem sido necessário controlar 1 ou 2 vezes a exatidão da máquina.
torna-se necessário que um observador veja se a máquina está funcionando convenientemente. Assim sendo, tornou-se indispensável a repetição por processos não mecânicos. Igualmente, quando se empregam máquinas, existem sempre julgamentos de casos excepcionais, interpretação de casos duvidosos, ou leitura e cálculos de certa espécie que dependem sempre do fator humano. A primeira exigência de um processo seguro é, naturalmente, a completa objetividade do registro e do cálculo. Se for possível realizá-los mais eficazmente por meio de máquinas, tanto melhor. Assim se fará. Mas, como qualquer experimentador qualificado sabe, pode igualmente realizar-se sem máquinas e sem risco para a pesquisa. É possível realizar a pesquisa de maneira tal que não se cometa erro algum para favorecer qualquer teoria ou desorientar qualquer pessoa. Devem introduzir-se todas essas garantias no plano da experiência. Conforme demonstramos anteriormente, nas séries de Pearce Pratt e de Pratt-Woodruff organizou-se a experiência de tal modo que se levaram em conta essas precauções. Adotaram-se medidas semelhantes contra erros nas experiências de sons. E Goldney tornou-se agora procedimento padronizado no trabalho de psi em que se haja de basear qualquer conclusão importante e fazer constar todas as precauções contra erros no planejamento da experiência. Por exemplo, a pessoa que faz um registro ou verifica desconhece propositalmente o outro registro. Qualquer erro cometido sob esta condição não produziria prova de psi, somente poderia favorecer a hipótese do acaso. Na melhor hipótese diluiria qualquer valor probante que os resultados tivessem. E ao tempo em que se verificam e tornam a verificar os dados, reduzem-se os erros de verificação ou de cálculo a um ponto esvanecente. Relatou-se recentemente um exemplo de processo mecânico no manuseio de dados experimentais de ESP. Dá-se numa série de experiências realizada na Universidade de Harvard por um estudante, S. David Kahn, auxiliado por outro, Ulrich Neisser, com alguma colaboração do Departamento de Psicologia. Organizaram-se as experiências de tal maneira que era possível verificar as folhas de registro com a máquina internacional de verificação de pontos, fabricada pela International Business Machine Corporation. Organizou-se uma folha-alvo que se fez guardar sob chave em um armário no Departamento de Psicologia, distribuindo-se folhas de registro aos sujeitos que deveriam preenchê-las de sorte a corresponder às posições constantes da folha-alvo. Kahn assinalou ter conseguido um excesso de acertos de 271 sobre um número total de palpites de 43.278, sendo a probabilidade contra desvio tão grande em uma série destas somente por acaso de aproximadamente 1 em 1000. Pode colher-se outro exemplo de meios mecânicos em experiências de uma investigação de PC. Provém esse trabalho do Departamento de Física da Universidade de Pittsburgh, tendo sido realizado pelo Dr. Robert A. McConnell e seus associados, utilizando máquina construída no Laboratório de Parapsicologia de Duke. Planejou-se a máquina para lançar dados automaticamente em uma caixa longa, fina e transparente, que gira, e fotografá-los quando caem. Naturalmente o sujeito não tinha qualquer contato físico com a máquina, pedia-se-lhe que influísse sobre a queda dos dados por meio de ação mental direta. Embora este trabalho ainda espere publicação, já foi anunciado ter fornecido resultados significativamente positivos, aumentando a prova a favor de PC. A segunda linha de resultados de pesquisas consiste em prova dentro da prova. Trata-se de vestígios deixados despercebidos e acidentalmente ao longo do curso principal de desenvolvimento. Um dos exemplos mais comuns deste tipo de prova é o efeito associado à posição da experiência na série. O efeito mais comum de posição consiste no declínio da percentagem de acertos dentro de uma série, ou em qualquer outra parte da experiência, de palpites de cartas, lanços de dados ou outras experiências seriadas.
Desde o início das investigações mais antigas de Psi observou-se que a percentagem de acertos dos sujeitos tendia a reduzir-se se conservassem por muito tempo em uma série demasiado longa de experiências. O professor Charles Richet, fisiologista francês, assinalou no livro 30 anos de pesquisa psíquica. O Dr. G.H. Stabrooks observou declínio semelhante em uma série de somente 20 experiências em ESP em Harvard, como também Mizina Gibson, investigadora inglesa, mesmo em uma série curta de 5 experiências. O declínio tornou-se tão evidente desde cedo nas investigações em Duke que se reconheceram quase como aspecto característico de ESP, pelo menos em certo tipo de experiência. Neste caso o declínio em acertos constitui por si mesmo boa prova a favor de Psi e talvez mais difícil de explicar em outros termos que não Psi do que os resultados de acertos em número elevado. Considere-se, por exemplo, a experiência de Stabrooks em Harvard. Os sujeitos estavam em um cômodo procurando identificar cartas para as quais ele olhava em outro cômodo perto. A porta entre os dois cômodos estava fechada. Os resultados foram significativamente acima do acaso. Os críticos poderiam dizer, e assim o fizeram, com um grão de razão pelo menos que talvez se ouvisse algum indício sensorial através da porta. Mas aconteceu que os sujeitos de Stabrooks declinaram de tal maneira na percentagem de acertos da primeira metade da série para a segunda que a diferença entre elas foi em si fenômeno extra-acaso. Ninguém poderia dizer que essa diferença era de atribuir-se a indícios sensoriais. Se houvesse qualquer base sensorial para os resultados, teria atuado tão bem na primeira parte como na segunda. Assim também, quando Stabrooks removeu o sujeito para um cômodo mais distante, e o número médio de acertos caiu a um ponto mais próximo do que se esperava pelo acaso, o declínio continuou, entretanto, tornando-se mesmo mais pronunciado. Não pode haver qualquer explicação razoável para o declínio, baseada em indícios sensoriais, e o trabalho de Stabrooks constitui melhor prova da hipótese do que ele próprio sabia na ocasião. A série Pratt-Woodruff já descrita de experiências de ESP oferece ainda outro exemplo de prova dentro da prova. Empregaram-se nesta série os símbolos de tamanhos diferentes. Iam desde símbolos grandes e pesados até outros muito pequenos. O objetivo era obter alguma ideia da importância do tamanho do símbolo. Verificou-se que, enquanto eram novos estes símbolos, de qualquer tipo que fossem, os sujeitos conseguiam acertos médios mais elevados do que mais tarde quando qualquer um havia sido usado durante algum tempo. Quando se comparou a primeira metade das experiências com qualquer símbolo de tamanho dado com a segunda metade, a série inteira Pratt-Woodruff revelou diferença tão grande que não se esperaria do acaso uma vez em 1000 experiências deste tamanho. Aqui estava, portanto, efeito secundário dentro dos dados da experiência de Psi que somente se descobriu, quando, meses depois, se percebeu no curso de análises correntes, independentemente verificadas. Não havia mudança possível de condições que fosse capaz de provocar esse declínio comparativamente regular. Até agora o leitor pode estar bem mais do que saciado de provas da ocorrência de Psi. Nada menos que concepção extravagantemente arquitetada quanto à necessidade de ter provas cada vez melhores, evitando-se mesmo as possibilidades mais altamente especulativas de erro, poderia ter conduzido algum dia às pesquisas extensas e intermináveis que importavam em acompanhar esses efeitos de posição em busca de maior prova dentro da prova. Naturalmente tudo isso significa atualmente para o psicólogo algo mais do que simples prova a favor de ESP. Há muito que tem curiosidade de saber qual a causa dos declínios. Está agora mais interessado em que o tamanho dos símbolos nada significa por si, que a novidade deles fez diferença e que a novidade aparentemente desgastou-se e produziu declínio na percentagem de acertos. Procure agora explicações possíveis. Há volumes e volumes desta prova proveniente de diferenças internas,
na maior parte sob a forma de declínios. Em certas pesquisas o sujeito sabia quando se aproximava o fim da série. Em tais casos o número de acertos elevava-se quase ao termo da série, de sorte que marcava pontos, nos últimos palpites, quase em número tão elevado como no princípio. Tais efeitos iniciais e terminais eram tão gerais que passaram a ser caracterizados como saliência e reconheceram-se como característicos da realização de psi sob certas condições experimentais. Todos estes efeitos secundários, de prova dentro da prova, produzem-se, sem dúvida, inconscientemente. O sujeito não sabe que o número de acertos está declinando. Pode dizer-se com a certeza que, se soubesse como está conseguindo os efeitos psi, seria capaz de dizer introspectivamente como e quando se realizam os declínios e, de tal modo, não se permitiria a ocorrência desse declínio na percentagem de acertos. Mas psi é inconsciente e ocorre. É preciso encarar esta realidade, e é de esperar que ainda se encontrem outras consequências do caráter inconsciente do processo psi. Outro desses tipos de prova é o efeito de deslocamento. Já o mencionei como o fator que evitou considerar-se sua obra como fracasso quando Carrington lhe chamou a atenção para o caso. Realmente, os primeiros resultados de deslocamento manifestados foram observados pelo astrofísico americano, Dr. C. G. Abbott, então secretário executivo da instituição Smithsoniana. Verificou em uma série de experiências de ESP em que funcionou como sujeito que tendia, sob certas condições de fadiga, a acertar na carta ao lado em lugar da carta-alvo. Mas o trabalho mais significativo e extenso a favor do deslocamento proveio de experimentadores ingleses, primeiro Ateli Carrington e, obedecendo-lhe a sugestão, S. G. Swall. Em todos estes casos, porém, publicou-se a prova depois de completar-se o trabalho e, no caso de Swall, conforme dissemos, mesmo quando ele estava disposto a abandonar todos os resultados como explicáveis pelo acaso. A prova mais forte de psi que até hoje se haja encontrado nesta linha secundária ocorre na pesquisa de PC. Resulta do que se denominou QD ou análise da distribuição em quartos da posição dos dados na folha de registro. Devemos lembrar-nos do capítulo precedente. Nessa análise dividiam-se em quartos as folhas de registro de todas as experiências disponíveis de lanço de dados, para comparar a frequência dos acertos que caíam em seções diferentes da página de registro. O maior grupamento de acertos ocorria no quarto superior à esquerda e a percentagem mais baixa no quarto inferior à direita. Desse modo formava-se declínio em diagonal através da página, que combinava o declínio de alto a baixo e o da esquerda para a direita. Este efeito prevalece de modo geral através de grande número de séries experimentais. Como todos os dados que eram possível combinar desta maneira haviam sido reunidos quando se fizeram as análises, procedeu-se a essas análises que muitos anos depois de ter se completado a pesquisa originária. Somente então acudiu a ideia de examinar se tal prova interna havia ocorrido. Os resultados da análise do efeito de posição, vistos suportarem a prova direta, pareciam definitivos em face de qualquer espécie de hipótese de erro até então proposta. Apesar disso, quando o Dr. Humphrey e eu terminamos esta análise QD compreensiva, fizemos vir o Dr. Pratt, a fim de nos precaver ainda mais contra qualquer possibilidade de nos termos enganado a nós mesmos na convicção a que estes dados internos nos estavam arrastando novamente. Este tinha passado o verão a algumas centenas de quilômetros de distância, de sorte que nada tinha a ver com a nossa análise. Nem tomara parte no trabalho originário em que se baseava. Pedimos-lhe que examinasse todo o trabalho independentemente, com o intuito de mostrar-nos, para nossa própria informação, tanto quanto uma comissão de inquérito acharia se examinasse a análise que fizéramos. A nova verificação do Dr. Pratt revelou termos cometidos muito poucos erros, ao todo nenhum bastante sério para exigir a introdução de alteração digna de nota.
Os totais dele confirmaram efetivamente os nossos e nos deram a certeza que o nosso caso resistiria à análise mais objetiva. O trabalho recente de McConnell, anteriormente mencionado, no qual se utilizou um dispositivo automático de registro em filme, revelou este mesmo tipo de declínio. Neste trabalho igualmente o declínio produziu uma diferença que significa matematicamente fator extra acaso. Tal melhor tipo de prova da ocorrência de PC. Existe mais uma linha de prova para a realidade de psi, a terceira. Relaciona-se com os estudos da personalidade em relação à capacidade de psi. Atualmente tem-se despendido grande esforço a fim de verificar se ESP ou PC estão em correlação com qualquer tipo, aspecto ou condição da personalidade. Os resultados formam um sólido conjunto de provas inteiramente independentes de per si. Um dos aspectos mais interessantes desta espécie de prova é ter em grande parte resultado de séries de experiências que não produziram acertos de significação extra-caso, e, portanto, ter-se-iam afastado como explicáveis por mero acaso. Considerem-se, por exemplo, os extensos estudos da doutora Gertrude Schmeidler, psicóloga do Colégio da cidade de New York. A doutora Schmeidler, trabalhando juntamente com o Dr. Gardner Murphy, verificou que, quando submetia os estudantes em aula a experiências de ESP depois de ter-lhes registrado a atitude em relação à possibilidade de ESP favorável ou não, podia, baseando-se somente nessa atitude, dividir o grupo em dois níveis de acertos. Os carneiros, conforme se chamavam os sujeitos favoráveis, tendiam a acertar acima da média do acaso, de 5 por 25, e os cabritos, conforme se denominavam os sujeitos desfavoráveis, tendiam à média inferior. Durante os últimos 10 anos, a doutora Schmeidler acumulou vasto volume de tais dados, mantendo-se a mesma relação em grau notavelmente persistente. Se combinarem todas as diferenças que ela achou entre os dois grupos, resultará a prova bastante forte contra qualquer teoria de acaso. As probabilidades são pelo menos de 1 milhão para um contra a ocorrência de tão grande diferença combinada devida somente ao acaso. Gastaríamos muito tempo se tivéssemos de examinar detalhadamente esta pesquisa de carneiros e cabritos da doutora Schmeidler, pois o vislumbre que demos é somente um começo. De fato, qualquer pessoa que deseje ter conhecimento adequado terá de consultar o livro que descreve a sua obra, ora em preparo. Lançando mão do teste de Rorschach e mais tarde de outros mais, ela prosseguiu no estudo das características pessoais dos seus sujeitos. Por meio desses exames ficou em condições de estabelecer maiores e mais claras separações entre os que tendiam a acertar acima da média provável e os que tendiam a acertar abaixo. Em geral, quando alguém sofrer de amnésia para todos os dados psi ao atacar o trabalho de Schmeidler e tiver de principiar tudo mais uma vez, esquecendo a prova anterior por mim apresentada, será ainda levado à convicção de que somente é possível explicar tais resultados por percepção extrasensorial, depois de estudar Schmeidler. A doutora Schmeidler e o Dr. Murphy não trabalharam durante todos estes anos somente para acumular mais provas de ESP, mas a prova conseguida quanto à relação de psi e personalidade também serve bastante eficazmente para esse fim. Podem mencionar-se outros setores nesta questão de personalidade de prova que representam diferentes espécies de estudos de personalidade e diferentes espécies de experiências psi. Por exemplo, o falecido Dr. Charles Stuart do Laboratório de Parapsicologia de Duke verificou a possibilidade de separar ou acertar-se muito ou pouco em experiências de ESP na base de certas porcentagens psicológicas. Uma das que introduziu foi a experiência de interesse, em que o sujeito indica o de que gosta ou não em uma longa lista de assuntos apropriados.
Com a adição de certos melhoramentos que a doutora Betty Humphrey introduziu depois do falecimento do Dr. Stuart, essa experiência de interesse mostrou-se significativamente valiosa no sentido de proporcionar uma base de separação entre os que acertam muito e pouco no grande número de séries a que se aplicou. A doutora Humphrey introduziu ainda outra maneira de separar os que acertam muito ou pouco em experiências SP. Essa experiência de separação consistia em atribuir valores percentuais a certos aspectos dos desenhos que o sujeito executava como parte de uma experiência ESP de clarividência. Apresentava-se ao sujeito um envelope opaco fechado contendo